Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas lições maravilhosas. O título geral da nossa lição é Guiados pelo Espírito Santo e alguns trabalhos foram realizados com esse guia, o Espírito Santo. Vamos estudar segunda-feira, é o segundo tópico, diz Paulo e Timóteo. Pergunta A. Aonde Paulo foi em seguida? E quem antes havia sido inspirado pela fé manifestada pelo apóstolo em Listra. Então vamos ver onde ele foi e quem é que foi inspirado. Diz Atos 15, 40 e 41 o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ainda cito o texto de Atos 16, 1 e 2, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, e do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então vemos aqui onde Paulo foi em seguida. Então ele passou pela Síria e Cilícia, depois foi a Derbe e a Listra. E quem antes havia sido inspirado pela manifestação em Listra, então, foi Timóteo. Já vamos ver mais à frente o que aconteceu com Timóteo e por que ele foi inspirado. Diz o pensamento a nota, pensamento inspirado, diz assim: Entre os que haviam se convertido em Listra e que foram testemunhas oculares dos sofrimentos de Paulo, estava aquele que mais tarde se tornaria um proeminente obreiro de Cristo e que compartilharia com o apóstolo as provações e as alegrias de um serviço pioneiro em campos difíceis. Era um jovem chamado Timóteo. Quando Paulo foi arrastado para fora da cidade, esse jovem discípulo estava entre os que se posicionaram ao lado de seu corpo, aparentemente sem vida, e o viram se levantar, ferido e coberto de sangue, mas com louvor nos lábios por ter recebido permissão para sofrer por amor a Cristo. Então vemos aqui a resposta da pergunta onde Paulo foi e também com quem que ele estava ali. Então esse jovem Timóteo também estava ali presente quando Paulo foi apedrejado. E eu tinha uma questão que foi colocada para nós a vez passada, se Paulo foi totalmente, milagrosamente curado, sem marcas nenhuma. Tenho aqui a resposta que ele estava ferido e coberto de sangue, mas com louvor no lábios. Então tem aqui a resposta. Ele foi poupado, mas estava lá sequelas e algumas marcas que mostrou que realmente foi real aquilo que aconteceu. A pergunta B: que plano Paulo teve e quais foram os resultados desse plano que ele teve? Então, Atos 16, 3 a 5, traz o seguinte relato: Paulo quis que estamos a falar de Timóteo, fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Então vemos aqui o plano de Paulo e também vamos ler agora a pena inspirada para confirmar os resultados. Diz: Quando Timóteo era pouco mais que um menino, Paulo levou consigo como companheiro de trabalho. Aquelas que haviam ensinado Timóteo em sua infância foram recompensadas ao ver o filho que havia cuidado, unido em íntima comunhão com o grande apóstolo. Paulo amava Timóteo porque Timóteo amava Deus. Seu conhecimento inteligente da piedade prática e da verdade deu-lhe distinção e influência. A piedade e a influência de sua vida doméstica não eram fúteis, mas pura, sensata e não corrompidas por falsos sentimentos. A influência moral de seu lar era substancial, constante, não impulsiva e permanente. A palavra de Deus era a regra que guiava Timóteo. Seus instrutores domésticos cooperaram com Deus na educação desse jovem a fim de que pudesse suportar os fardos que deveria assumir numa idade precoce. A graça de Cristo é que fez dos apóstolos o que eram,
Foi a devoção sincera e a oração humilde e fervorosa que os levou a uma comunhão íntima com Ele. Sentaram-se com Ele nos lugares celestiais, perceberam a grandeza da dívida que tinham para com Ele. Por meio da oração fervorosa e constante, alcançaram a investidura do Espírito Santo e em seguida partiram com o fato da salvação de almas, cheio de zelo para espalhar os triunfos da cruz. Então, irmãos, eu chamo a atenção aqui do resultado de uma boa educação.